Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano. Bora que bora, hoje é sábado, 5 da tarde, e o proletariado lacaniano latino-americano precisa tomar sua cerveja para aguentar a semana de clínica. Então vamos logo, vamos que vamos. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente a gente está lendo o seminário 16, pedacinho por pedacinho, para propor uma teoria geral dos discursos em Lacan. Nesse objetivo, no primeiro vídeo, a gente apresentou uma definição geral do que seria discurso, bem introdutória. Depois a gente viu Lacan apresentando a ideia da relação entre o estruturalismo que ele apresenta ao longo de toda a sua carreira e a teoria do discurso que ele começa a apresentar. E nesse sentido, a teoria do discurso ela é completamente contínua a tudo que o Lacan já desenvolvia sobre estruturalismo. Então, nesse sentido, nesse vídeo também, a gente vai seguir nessa abordagem e é interessante ver como esse seminário ele vai tecla por tecla ali, redefinindo, recolocando os pontos gerais ali da teoria do discurso do Lacan, da teoria da estrutura, exatamente para que isso seja uma base sólida para que ele possa apresentar a teoria do discurso. Na classe, no vídeo 3, a gente apresentou o que a gente chamou de uma aplicação lacaniana dessa análise do discurso lacaniano, tomando a mais-valia marxista como uma análise a partir de uma análise de discurso lacaniana. E agora no vídeo 4 a gente vai seguir a apresentação da relação entre estrutura e discurso no Lacan, seguindo na definição da estrutura do Lacan, pela ideia de que a estrutura é o real, e também a gente poderia propor isso como a relação entre psicanálise e ciência. Porque aquilo que o Lacan está definindo como estrutura é também uma forma como ele está pensando uma teoria da linguagem, também uma forma como ele está pensando a própria ciência, a própria psicanálise como uma ciência. Então, bora lá pro caderninho e vamos seguindo esse papo. Cá estamos, caderninho. Hoje vamos atravessar 9 pontos nessa definição. Cadê eu? Olha eu. Então vamos lá. Classe 2, parte 1 da classe 2, Lacan começa com essa ideia. A estrutura é o real. Ou a gente também pode chamar isso da relação entre psicanálise e ciência, ou a ciência da psicanálise, ou uma teoria geral da ciência a partir de uma teoria da linguagem do Lacan. É basicamente isso que o Lacan vai desenvolver nessa classe. Então vamos começar ali com o ponto 1. Lacan já abre essa classe dizendo isso. A estrutura deve ser tomada num sentido em que é mais real, é o próprio real. Estrutura é igual o real. Então, estrutura ser o real é uma frase do Lacan que dá uma confusão danada no lacanismo e que pode ser explicada, defendo eu, por duas maneiras, uma mais fácil e a outra mais difícil, que a mais difícil a gente vai deixar para depois, porque dá vertigem de explicar. A ideia entre estrutura, impossibilidade, real e ciência. Hoje a gente vai ficar uma forma de explicar a estrutura como o real, que vai propor que a estrutura ela define tudo aquilo que pode ser cognoscível no campo do humano. Então tudo é estrutura de linguagem. Estrutura é o próprio acesso que a gente pode ter ao mundo sem que haja nada fora. É mais ou menos essa tese do Lacan. Então, eu chamei isso aí no ponto ali de uma performatividade linguística absoluta. Vamos lembrar que a ideia do performativo linguístico lá do Austin era uma ideia de que tem certas coisas da linguagem, certas formas de dizer, que não são uma representação de alguma coisa, mas é um próprio ato criativo. Produz algo no mundo. O exemplo que o Austin dá é, por exemplo, o casamento. Um casamento é um ato de discurso que transforma o mundo, transforma os sujeitos atravessados por aquele ato. Se é solteiro num momento, se está casado no outro a partir do momento que você diz sim. Então, sim é um ato transformativo, uma linguagem como ato transformativo. O que o Lacan vai, me parece, fazer é dizer que tudo, absolutamente tudo na linguagem tem esse efeito performativo de produzir mundo. E todo o mundo ao qual o humano tem acesso foi antes uma produção da linguagem enquanto uma criação no mundo. Me parece que ele leva essa teoria do Austin aos seus limites absolutos, assim.
dizendo que tudo que há no mundo humano foi uma criação de linguagem, participa ali da estrutura como uma grande rede de articulação significante que contempla tudo que há no mundo. Então, nessa teoria do Lacan, não há fora da linguagem. Tudo é linguagem para o Lacan. Uma outra forma que a gente pode propor isso é que não há realidade pré-discursiva, não há fora da linguagem. Então, o Lacan está apresentando uma teoria da linguagem que não tem nada fora. Tudo que se pode pensar no Lacan tem uma relação, tem uma definição, tem uma estruturação na linguagem de forma a não ter nenhum fora, e a forma como a gente ideologicamente pensa no mundo, ela é muito afetada por uma ideia de uma divisão entre linguagem e outra coisa, que a gente pode colocar um monte de coisa, né? Por exemplo, normalmente a gente pensa um mundo numa divisão entre natureza e linguagem, há o que é natural e a linguagem. A gente pensa um mundo numa divisão entre matéria e ideia. A gente pensa o mundo, ou a clínica, numa divisão entre afeto e linguagem. A gente pensa o mundo numa série de oposições entre coisa em si, por exemplo, e ideia, representação. Todas essas divisões o Lacan vai, numa cacetada só, definir como falsas. E que tudo que pode ser parte do mundo humano é linguagem. Então, por exemplo, na divisão entre natureza e cultura, o Lacan vai dizer que natureza não deixa de ser uma ideia. Então, também é um efeito da estrutura significante. Tudo está concernido pela estrutura significante, de forma que não há nem pré-discurso, nem fora do discurso. Essa é a teoria da estrutura como real do Lacan. E essa teoria, explicando assim, ela parece ok, compreensível. O problema é que, como eu disse, me parece que o importante é entender que há uma certa ideologia dominante no nosso pensamento que vai definir com que a gente sempre recaia na ideia de uma linguagem como representação de uma coisa, que divide ideia e coisa. E o Lacan, no seu estruturalismo, ele vai radicalmente contra isso, o que torna a teoria dele sempre um tanto contra-intuitiva. Então você pode ler esse trem 1000 vezes, e a gente vai tentar aqui inventar 1000 formas de falar isso, e ainda assim é um esforço pensar assim, porque a gente tende muito a cair numa ideia de que a coisa em si, há uma verdade no mundo, há um real, há uma realidade fora dessa linguagem, e que a linguagem seria um ato de representação disso, que é completamente contraditória à teoria do Lacan, que entra em completo choque com a ideia de representação, já que para o Lacan tudo que há no mundo foi antes tomado por uma estrutura de linguagem e participa dessa articulação numa estrutura de linguagem. Seguindo. Estrutura é discurso como causa. O Lacan ele apresenta bastante nesse seminário essa ideia de discurso como causa, ou estrutura como causa. E o que Lacan está chamando de causa aqui é a produção de tudo que há no mundo. Então, para o Lacan, a linguagem produz tudo que há. Tudo que há no mundo cognoscível foi um ato de linguagem produzi-lo, e ele só pode ser compreendido a partir da articulação significante, né? De como esse elemento tem a sua racionalidade na oposição com todos os outros elementos da cadeia significante. Então, é isso que o Lacan está chamando de causa, né? E essa é uma definição que participa muito dessa ideia da estrutura como o real. Tudo que há no real, tudo que há no mundo, tudo que há na realidade é produzido pela linguagem, por um discurso. Uma outra ideia de a gente propor isso, no ponto 5 ali, é que o Lacan está rompendo com o dualismo cartesiano, que dividiu o mundo entre resistência e res cogitans. E que essa forma cartesiana ela é uma representação da nossa forma comum de pensar, e que, portanto, a teoria do Lacan seria contraintuitiva nesse sentido. Por exemplo, o Descartes ele pensava um mundo entre as coisas que têm a sua materialidade, as coisas extensas, e as ideias. O Lacan ele vai romper drasticamente com essa divisão entre ideia e coisa em si, realidade, afeto, cultura, natureza, coisa, matéria, tudo que você jogar no campo daquilo que estaria fora da linguagem. Para o Lacan essa é uma divisão falsa, porque a linguagem não representa o que está fora dela,
ela cria tudo que pode ser acessível pelo campo do humano, de forma a que não há fora da linguagem. O único fora, digamos assim, da linguagem seria interno à própria linguagem, e quanto à incompletude do sistema simbólico, poder definir tudo. Poder definir como a inconsistência de um próprio sistema simbólico. Mas isso fica para outro campo, para outra hora. Outra forma como Lacan vai dizer isso ali no comecinho da classe 2 é que o discurso visa é a causa do próprio discurso. Novamente, com causa, o Lacan está dizendo como o discurso produz tudo que há. Então, o que o discurso visa, no fim das contas, é produzir mundo. Discurso é produção de mundo. Discurso produz tudo que há na realidade. Discurso é a causa do mundo, é a causa da realidade, é a causa da materialidade do nosso mundo. De tal forma que, para o Lacan, a transformação do discurso, a transformação da linguagem, a transformação do próprio mundo que a gente conhece. Transforma a linguagem, transforma o mundo, porque mundo é linguagem. Então, novamente, não há divisão no Lacan entre coisa e linguagem. A própria linguagem é a coisa do nosso mundo. Daí o Lacan vai começar a associar essa ideia de que tudo é discurso e de que o discurso produz tudo que há no nosso mundo à própria psicanálise. Lá vamos lá. A prática da psicanálise só pode existir a partir disso. Lacan diz algo mais ou menos assim no começo dessa classe. É pelo discurso produzir e transformar toda a realidade possível que faz sentido haver uma tal quem cura. Esse sou eu escrevendo, né? Senão, por que falaríamos das nossas dores passadas e anseios futuros? O que o Lacan está propondo nessa ideia de que tudo é linguagem é, como o Alfredo Edelstein vai propor junto com a Paula, uma ciência hipotético-dedutiva assim ao extremo, onde não há um mundo enquanto objeto, enquanto coisa, que não seja uma teoria desse mundo em ação. E, para o Lacan, a própria clínica psicanalítica, a ideia de prática da psicanálise, ela tem que necessariamente se coadunar a uma teoria sobre a ciência, a uma teoria sobre o discurso, a uma teoria sobre como a linguagem age, que seja condizente com a ideia de que a linguagem produz o mundo e que a transformação da linguagem transforma o mundo. Afinal de contas, se assim não fosse, para que gastar nosso tempo falando sobre as coisas em análise? Ou a análise ela não pode mudar o mundo, então para que fazer análise? Ela se torna inútil. Ou a análise, ao transformar o discurso, transforma o mundo. Então, para que a análise faça sentido, a gente tem que ter uma teoria onde o mundo é linguagem e a transformação da linguagem é a transformação do mundo. É por isso que uma psicanálise tem efeito se a gente não pensar no discurso como aquilo que causa, que produz coisas no mundo e na vida, a gente não consegue pensar a psicanálise em sua vertente prática. E o Lacan está propondo exatamente isso, que a forma como ele entende ciência é também a forma como ele entende uma teoria da linguagem, que é também uma forma como ele entende o método psicanalítico. Isso está tudo na mesma sequência, na qual Lacan está dizendo ali que a linguagem produz tudo que há no nosso mundo e a transformação da linguagem é também a transformação do nosso mundo. Uma forma interessante de pensar isso é que, por exemplo, a gente vê na clínica muitos pacientes dizendo: por que eu vou falar sobre um passado do qual eu não posso mudar? E essa ideia da psicanálise de que a linguagem produz o mundo e a transformação da linguagem é a transformação do mundo, traz o sentido de um passado que sim, se pode mudar. Porque se a gente muda o sentido que a gente tem sobre um passado, o próprio passado muda, porque não há passado vivido enquanto coisa em si. Aquilo que a gente considera como experiência vivida é uma determinada articulação simbólica que, se mudada, se muda o passado nele mesmo, já que ele é linguagem. Então, a teoria de discurso, a teoria da linguagem do Lacan vai trazer um sentido à própria prática psicanalítica como aquilo que pode produzir consequência no mundo. Como aquilo que muda efetivamente a vivência, porque a vivência é a linguagem. Então Lacan está sendo muito direto que é inconcebível uma prática da psicanálise que não se apoie numa teoria onde tudo que se produz no mundo é produzido pela linguagem. Lacan sendo muito enfático nessa classe.
Ponto 3. Não vale a pena falar de outra coisa senão do real em que o próprio discurso tem consequências. Crítica à interpretação de real como inefável, recusa as divisões natureza-cultura, palavra-coisa, ideia-matéria. Então, Lacan está dizendo que a própria concepção de real, de mundo, de realidade dele, de coisa, de matéria, é discurso, e é um discurso que produz as coisas no mundo, um discurso que tem consequência, um discurso que, se transformado, transforma o mundo. É isso que o Lacan está dizendo com um discurso com consequências, um discurso que tem efeito no mundo, não é ideias e para que a gente vai gastar nosso tempo pensando se o pensamento não transforma realidade? Lacan é o exato oposto. A transformação do sentido é a transformação de qualquer realidade possível, porque não há realidade que esteja fora do sentido. Então, a gente pode ler essa frase do Lacan que eu destaquei também como uma crítica do Lacan ao próprio lacanismo, especialmente uma leitura do real lacaniano como aquilo que estaria fora da linguagem, como aquilo que seria como aquilo que não pode ser dito, como o inefável. Lacan está dizendo que não faz sentido pensar num fora da linguagem, que é completa perda de tempo, como por exemplo a questão, mas o que seria uma vida sem linguagem? Como animais vivem? Como seria uma existência humana pré-linguagem? Para Lacan são todas perguntas inúteis, porque no fim das contas tudo que pode ser conhecido só pode ser conhecido num universo de discurso. Então, para Lacan, a ideia de inefável é completamente inútil. Então, Lacan está atacando muitíssimo quem vai dizer que a teoria do real, a teoria do gozo, a teoria da pulsão do Lacan faz referência a algo do campo do que não pode ser dito, como, por exemplo, na ideia de que a pulsão estaria fora da linguagem, como uma energia do corpo. Isso para Lacan é pura groselha, pura ladainha freudiana e não vale a pena falar disso. Outra forma de entender essa frase é que o Lacan está recusando pensar sobre qualquer coisa que esteja fora da linguagem, dizendo que são todos falsos problemas para o pensamento, para a filosofia. A ideia de natureza, de coisa em si, de uma materialidade fora do simbólico, é para o Lacan inútil. Vale pensar apenas um universo estruturado pelo significante. Porque não há fora, novamente. A ideia de matéria é uma ideia. A ideia de natureza é uma ideia. Tudo é ideia, tudo é entrelaçado para o significante, para o Lacan. Daí a materialidade do Lacan, uma materialidade significante. Lacan dizer que a linguagem ela não é uma abstração, um idealismo, é a própria matéria das coisas, é a própria matéria do nosso mundo. Porque a gente nunca pode acessar uma coisa que esteja para além disso. O mouse vai ser sempre afetado pela linguagem sobre o mouse, o copo vai ser sempre um significante que articula o copo a uma outra rede, a rede de significantes. Não há nada enquanto coisa, ou enquanto vivência, ou enquanto natureza, ou enquanto pulsão fora da linguagem, ou enquanto afeto fora da linguagem, que operaria fora da linguagem efetivamente para o Lacan e a linguagem o representasse. Porque para o Lacan a linguagem não é representação. Para o Lacan a linguagem é uma estrutura que articula significantes em rede, que recobre toda a realidade possível, mais do que a recobre. Cadê 4? Daí o Lacan começa a brincar com a ideia de seriedade, de consequência, de validade. Ele fala muitas vezes discurso com seriedade, condição de seriedade. O que seria um discurso sério, um discurso válido, um discurso que tem consequências? Para o Lacan, só é sério, só é válido um discurso que toma o próprio discurso como causa. Isso seria tanto válido para a psicanálise, quanto válido para a ciência, quanto válido para uma teoria da linguagem, tanto válido para uma psicanálise como ciência. O Lacan me parece muito cientificista aqui, mas com uma ideia muito específica de ciência. São sérios apenas a ciência, os discursos científicos, a psicanálise como ciência, o discurso da psicanálise são sérios, apenas se toma um discurso como causa. É como um manifesto hipotético dedutivo ali, seguindo a Apolla e o pensamento de Edelstein, né?
uma forma de pensar que a ciência ela não define uma coisa, a natureza, a verdade no mundo, um real, mas ela é um conjunto de teorias que produz uma abordagem possível do mundo. Vamos ver como está escrito isso. Ciência não visa a coisa em si, a verdade na natureza, mas produz uma teoria que produz uma compreensão possível da realidade, visando sobre ela causar efeitos. A gente pode pensar sobre isso também pela refutabilidade do Popper, né? Então, o que o Lacan está dizendo é que não existe para o Lacan uma ciência que seja séria, que não seja uma ciência que não parta da ideia de um discurso como aquilo que produz o universo dessa própria ciência, né? Então, a ciência ela nunca é a captura de uma verdade que tem no mundo, de uma verdade que tem na natureza, de uma verdade da coisa em si. Ela é sempre teorias que vão se transformando numa tentativa de uma abordagem do mundo, uma abordagem do mundo que é sempre uma abordagem possível entre outras, como efeito dessa teoria que antecede a abordagem desse mundo. Então, a ciência é sempre esse movimento de teorias tentando produzir efeitos num mundo produzido por essas teorias. Ela nunca alcança uma natureza, uma verdade em si. Então, Lacan está propondo essa ideia que dizem que o Lacan vai tirar do Alexandre Poiré, que em algum momento a gente vai ter que abordar aqui também, que em determinado momento da trajetória da ciência, no iluminismo, se propôs a ciência como uma marcha progressiva de captura de um saber que existia no mundo, na natureza. Então, o mundo seria como uma grande máquina, e a ideia de Deus participava disso, Deus como aquele que garantia que o mundo tinha uma verdade, e a ciência ela ia entendendo cada vez mais como o mundo funcionava, e isso trazia a ideia de que haveria possivelmente em algum momento uma captura do sentido do mundo. Uma ciência que vai cada vez mais entendendo como a natureza funciona e vai aprendendo a capturá-la. Vai aprendendo a como manejar a natureza e o sentido dado à natureza por Deus, ou seja lá quem, mas um sentido fixo da natureza. O Lacan vai dizer que essa ideia de que a ciência capturaria um sentido verdadeiro do mundo, ela vai indo para o buraco com o desenvolvimento das ciências, com várias crises e transformações do pensamento científico, como a teoria da relatividade, a teoria quântica, que vai produzindo uma outra definição de ciência, na qual não há uma verdade do mundo em si, uma verdade na natureza, uma verdade garantida, uma verdade a ser extraída, e a própria ideia de verdade ela se torna variável como efeito de uma teoria que produz uma captura possível de alguns efeitos sobre esse mundo produzido por essa teoria. E novamente, se muda a teoria, se muda a ideia de verdade, se muda os efeitos que se pode produzir no mundo. Então, o Alfredo Edelstein explica que isso é a transformação de uma ciência como uma ciência indutivista, e o Freud seria um teórico indutivista, no qual o Freud ele vai pensar, por exemplo, que há uma verdade de um inconsciente humano, de uma pulsão humana, de uma pulsão de vida, de uma pulsão de morte, que ele conseguiu descobrir. E que se a descoberta está certa, essa verdade há, e essa verdade sempre esteve no humano. Então é como uma verdade natural do humano. O Lacan ele vai completamente contra essa ideia, dizendo que, por exemplo, o inconsciente ele foi uma invenção do Freud, que sendo uma invenção ele produz uma ideia de mundo, produz um mundo, produz efeitos sobre esse mundo, mas essa ideia pode ser outra. E sendo outra ideia de mundo, outra ideia produzida pelo Freud, se produziria um outro mundo, outras possibilidades de intervenção desse mundo com outros efeitos. Então percebam que há uma completa perda de crença de que haveria uma verdade em si e de que haveria uma verdade em si na coisa, na natureza humana. É isso que o Lacan está dizendo, vamos voltar lá, como um discurso com seriedade, um discurso que parta especificamente disso, de tudo aquilo que uma ciência
tenta teorizar nunca deixa de ser uma teoria, e uma teoria que nunca alcançará uma verdade em si. Daí por isso eu retomei a ideia da refutabilidade das teorias do Popper, né? Para o Popper, um discurso ele é científico quando ele pode ser refutado. Ou seja, um discurso científico ele nunca vai alcançar uma verdade em si, porque sempre estará aberto a possibilidade de uma transformação de uma teoria, um outro paradigma de teoria, uma outra forma de teoria propor algo diferente daquele discurso científico que estava válido até aquele momento, e nesse sentido refutá-lo. Então a ideia de ciência ela nunca é uma ideia de que consegue capturar a concretude do mundo, a completude do mundo. Ela sempre é uma teoria provisória produzindo um sentido sobre o mundo que pode ser variável. E novamente, o Lacan não está falando sobre isso à toa. Ele está falando que a ciência tem que pensar assim, a teoria da linguagem tem que pensar assim, e uma psicanálise, ela é uma ciência que pensa assim. E se assim não for, não há clínica. Porque só pode haver clínica, novamente, se a gente romper com uma ideia de natureza humana e se a gente pensar que há uma teoria que informa o mundo, informa o humano, que se transformar das teorias, se transformar do sentido, se transforma o mundo, se transforma o humano, e assim é possível também transformação na clínica, né? Na clínica há um sentido de um paciente sobre a vida, há um sentido que se produz sobre ele mais do que o paciente produz sobre a vida, e a transformação desse sentido que se produz sobre ele transforma ele mesmo. Vamos ver como Lacan escreve isso. Essa condição é particularmente exigível numa técnica, a da psicanálise, cuja pretensão é que o discurso tenha consequências nela. Daí, eu escrevendo, terapêutica depende disso, que a vida não seja entendida como coisa vivida, mas como sentido que muda caso se mude o próprio sentido. Então Lacan está dizendo que essa teoria da ciência ela é completamente homóloga à possibilidade de funcionamento de uma prática clínica. Uma prática clínica só é possível se a gente parte de uma teoria geral onde o mundo é uma construção de sentido e a transformação desse sentido do mundo é a transformação do mundo mesmo, assim como também do sujeito, né? Uma outra forma que o Lacan vai pensar isso, que é bem interessante, o Lacan vai jogar essa frase no meio e depois ele vai passar para a ideia de corte ou de recorte no campo do discurso. A frase que o Lacan vai colocar é o real do sujeito. Então, estrutura é o real e há um real do sujeito. Qual seria esse real do sujeito? A estrutura. A estrutura agindo sobre um sujeito de forma específica. E daí, como Lacan completa essa ideia? Um real do sujeito é um determinado recorte do discurso que produz o mundo desse sujeito. Então, Lacan está construindo essa ideia de discurso e de análise de discurso que há sempre um recorte de discurso se efetuando, uma articulação de significantes se efetuando no sujeito em certa compreensão de realidade, certa compreensão de mundo, e isso é a própria experiência concreta desse sujeito. Então vamos lembrar aí que para o Lacan a articulação significante ela independe do sujeito. É como se o mundo se pensasse sem pedir licença para nós. E esse pensamento do mundo que age sobre nós, ele vai trazer um certo recorte de discurso que produz um certo sentido das coisas. Então, por exemplo, eu lembro da minha infância a partir de um certo recorte de discurso. Uma certa articulação significante que seleciona certas coisas e apaga outras. Que produz uma perspectiva. E o Lacan vai dizer que a clínica opera também a escuta também opera nesse sentido, a escuta analítica ainda mais, mas toda escuta opera nesse sentido, produzindo recortes também, recorte daquilo que é dito. E a interpretação analítica, o que ela visa no fim das contas é a transformação do recorte discursivo que está produzindo um efeito de sentido. Então, se muda o recorte discursivo dado a determinada situação,
se muda da experiência vivida em si. Meu passado era um determinado recorte discursivo agindo sobre mim. Uma interpretação transforma esse recorte discursivo, produzindo outra valorização de sentido, produzindo outra perspectiva, produzindo aquilo que se mostra, aquilo que se apaga, produzindo outro sentido em si. Então o real do sujeito é a estrutura agindo sobre esse sujeito como um recorte de discurso transformável. E transformável efetivamente pela escuta e interpretação analítica, não só, mas também. E daí no ponto 5, Lacan começa a trazer uma ideia que é muito importante. Ele vai falar: me imputam de negligenciar a energética. Frase do Lacan, né, na classe 2. Substitui essa referência por uma economia política. E lembrando ali que o Lacan não está trazendo qualquer economia política, está trazendo uma economia política do Marx, mas de um Marx estruturalista, como de um Marx lacaniano. Ele está fazendo uma leitura do Marx específica, de que o Marx ele estaria pensando numa estrutura de linguagem. Pode ser que o Marx em si não estivesse pensando sobre isso, Lacan pouco se importa com essa ideia, mas ele está fazendo um recorte estruturalista da obra do Marx, para a partir desse estruturalismo retirado do Marx, pensar numa referência oposta àquela usada por Freud, que seria a termodinâmica. Um monte de coisa. Vamos lá. Quando Freud ele vai pensar a pulsão, ele toma como referência a termodinâmica. A termodinâmica vai ser o modelo pelo qual Freud vai pensar o campo das pulsões. E o Lacan fala basicamente que deu uma merda danada essa referência que veio à mão do Freud, porque fez o Freud pensar a pulsão como uma energia que estaria ali na natureza humana, no orgânico humano, no corpo humano, e que essa energia teria uma certa dinâmica, como uma termodinâmica teria uma certa dinâmica entre essas forças, fazendo com que essa ideia de energia, que a pulsão seja recoberta por uma ideia de energia, que é um tanto assim meio vitalista, meio mística. Dentro de você, cara, tem afetos, tem energia, tem uma pulsão que vai para lá e para cá, tem vida, tem morte. Lacan vai dizer que isso é uma papagaiada, vai estar papo furado, e que a melhor coisa a fazer é jogar essa porcaria fora, o campo da energética, e substituir ela por uma outra referência, mas uma referência que faça sentido num campo estruturalista. Então ele vai fazer uma leitura estruturalista de Marx para tomar isso como uma referência. Mas sobre tudo que o Lacan está falando, é que ele está sim negligenciando a energética, porque a energética freudiana, tomado como uma energia do corpo, partindo de uma articulação entre termodinâmica e o entendimento do corpo como uma fisiologia bioquímica, Lacan está dizendo que isso é pura groselha do Freud. E que isso vai levar a um monte de problemas na teoria da pulsão do Freud que não tem nada a ver com a teoria dele, da pulsão dele lacana. Então, novamente, Lacan rompe com a divisão natureza-cultura. Termodinâmica de Freud cometia o erro de naturalizar o corpo, recalcando que pulsão não é nada além de uma ideia que passa a se confundir com uma energia que estaria no corpo vivo em si. Esse é um tema importante, né? Como na crítica do Lacan à energética freudiana, está contido aquilo que a gente falava sobre como Lacan estava pensando ciência, psicanálise como ciência e discurso como causa, que toda ciência séria levaria o discurso como causa, né? O Lacan está criticando que o Freud, partindo de um modelo que ele esquece que é uma ideia, que é uma teoria, há uma teoria que vai dividir o mundo entre natureza e cultura. O problema é que essa teoria, ela se esquece que foi uma teoria. E a gente passa efetivamente a pensar num mundo que se divide entre natureza e cultura. E a partir dessa divisão, que é uma ideia que se esquece como ideia, o Freud vai pensar que na natureza humana, no corpo humano, haveria uma energia. E essa energia seria a pulsão. E essa energia seria uma pulsão que vai para o campo da sexualidade, para o campo da agressividade, para a vida e para a morte, para o eu e para o outro. O Lacan vai dizer que essa perspectiva
de uma energia com uma natureza do corpo humano. É o grande erro da teoria da pulsão do Freud, porque é uma teoria que se esquece como teoria e que, nesse sentido, substituir ela para a psicanálise, tirar a psicanálise desse campo da energética e trazer ela para o campo do discurso, é a tese do Lacan nesse seminário. É uma tese muito interessante e que a gente vai continuar nesse traçado, né? Então, a teoria do discurso do Lacan, que já não à toa vai dar um conceito de gozo, num conceito de gozo como um efeito de discurso, ela vai ser uma ruptura muito direta com a ideia freudiana de pulsão. É isso que a gente está defendendo aqui. E num textinho que eu escrevi lá sobre pulsão há 1 ano, 2 anos atrás, eu fui ler lá o Mal-Estar da Civilização do Freud, né? Porque no Mal-Estar da Civilização é como Freud desenvolvendo uma análise política a partir da sua ideia de pulsão. E eu vou defender lá no texto, um texto curioso, né? O Mal-Estar da Civilização, lá no longínquo 2010, quando eu entrei em psicologia, era meu texto favorito do Freud. Eu achei ele muito interessante a primeira vez que eu li. E uns 14, 13 anos depois de ter lido esse texto pela primeira vez, eu li uma segunda vez e achei uma bosta. Achei uma completa idiotice. E achei uma completa idiotice, primeiro pensando que o meu Zanolinha de 2010, ele fez uma leitura daquele texto muito afetada por uma idealização, por uma projeção de saber no Freud. Então, eu li Freud supondo saber a ele, e nesse sentido eu fui levado pelo sentido que ele tenta construir. Mas depois, relendo ele 13 anos depois, sem fazer esse movimento de investimento de verdade no Freud, acabei lendo o texto, uma perspectiva completamente diferente, e fui chegando à conclusão, lendo o Mal-Estar da Civilização, que a pulsão do Freud, ela parte dessa ideia de natureza, e por partir dessa ideia de natureza que se divide com uma ideia de cultura, ela cria no pensamento freudiano um beco sem saída de ponto de vista político, porque se há uma natureza e uma cultura humana, o Freud vai acabar pensando que elas estão em choque. E se elas estão em choque, a natureza e a cultura humana, basicamente ferrou, porque a cultura, na civilização, ela só pode efetivamente estar em mal-estar, porque a cultura ela vai estar sempre recalcando, tentando negar, tentando controlar a natureza humana, e a natureza humana vai estar sempre ferrando a cultura que tenta controlá-la. E esse tipo de pensamento do Freud, ele vai levar o texto Mal-Estar na Civilização a duas consequências políticas como efeito dessa ideia da pulsão como natureza, que eu vou chamar, sem meias palavras, de consequências políticas nihilistas e de consequências políticas fascistas. Porque então lá o Freud está pensando numa natureza humana e numa cultura sempre em choque. Isso vai fazer com que o Freud ele seja completamente pessimista do campo de vista político, e um pessimismo que ele não percebe que é só produto da própria teoria insuficiente que ele usa enquanto pulsão energética. Porque a partir da ideia de pulsão como uma energética, ele vai cair nessa ruptura inconciliável entre a pulsão humana e a cultura. Então a cultura só pode ser necessariamente triste para o Freud, mas essa tristeza é um efeito da teoria dele, não uma verdade. E a gente tem que necessariamente buscar por teorias mais felizes, que tenham consequências políticas mais interessantes. Uma outra ideia que a ideia de pulsão do Freud vai fazer a gente cair é num fascismo. Porque se há uma natureza humana sempre em choque com a cultura, o Freud não consegue pensar a cultura senão um jogo de controle do indivíduo, do corpo do indivíduo, dessas energias do indivíduo. Então, no fim das contas, o Freud vai traduzir Estado, governo, família, pai, política, autoridade, tudo a um jogo de controle absoluto. A um controle do corpo próprio, já que o ser humano não consegue efetuar esse controle por si só. Então isso me parece ter um parentesco muito grande com o fascismo, como colocado. Então, a divisão natureza-cultura presente no pensamento do Freud entre pulsão e cultura, ou entre pulsão e recalque, ela é para mim um grande mal-entendido, um grande erro que vai dar em consequências políticas péssimas, e me parece que o Lacan também chega a essa mesma conclusão nesse seminário,
E ele passa, não só nesse seminário, e ele passa a defender, me parece assim, um tanto indiretamente, já que o Lacan tem umas 9 horas com a comunidade psicanalítica, mas a defender que a energética deve ser banida do campo da psicanálise, que é uma ideia que eu defendo, e enfim ser substituída por uma teoria de discurso da qual o gozo, aquilo que estava no campo da energética, sai completamente do campo da energética e vai ser pensado como um efeito de discurso. A gente vai chegar nisso algum dia, depois de uns 500 vídeos. Ponto 6. Energética nem sequer é concebível senão como consequência do discurso. Uma frase do Lacan, né? Repetindo, energética nem sequer é concebível senão como consequência do discurso. A partir disso eu anotei: não há energia como uma coisa no corpo ou no mundo. A energia é uma ideia, uma forma de apropriação possível da realidade que produz efeitos, como a bomba. A física não existe fora do discurso da física. Então, novamente, o que o Lacan está propondo, que a energética freudiana, que eles confundia como uma natureza humana, e essa natureza como uma verdade do humano, ela nunca é senão um discurso, e no caso do Freud, um discurso que se confundiu como uma natureza. E esse é um efeito mesmo do significante. Quando ele se apropria da realidade, ele se faz se perceber como natural. Então uma ideia, quando ela efetivamente toma poder de sentido na realidade, por vezes ela se confunde como algo que sempre esteve ali, como uma natureza, e é isso que acontece na ideia freudiana de pulsão. Mas para o Lacan, uma energética nunca pode ser concebível senão como um efeito de um discurso que a antecedeu. Então, o Lacan ele vai, não à toa, depois de comentar sobre energética, e pensar o campo da física, porque a física está ali naquilo que foi chamado de ciência natural. Novamente, para o Lacan, não existe ciência natural. E a física como uma ciência natural, ou seja, como uma ciência que vai dominar uma verdade em si da natureza, não existe. Porque a física ou as chamadas ciências da natureza, ou o parentesco na psicanálise de uma energética da pulsão como aquilo que responderia a uma natureza humana, tudo isso nunca deixa de ser uma ideia que a antecedeu e que se confunde como uma natureza que nunca pode ser acessível. Se há uma natureza, digamos, um fora da linguagem, isso é um problema inútil para o Lacan, porque ele nunca pode ser acessível. A natureza que nos concerne é aquela natureza que ela pode ser apropriada por uma teoria que produz um sentido possível de natureza, sempre possível, ou seja, sempre possível também de ser refutado, ser trocado por uma outra teoria que produz um outro sentido possível de natureza, que produz outros efeitos nesse mundo. Então, a física que interessa ao Lacan é uma física que é uma teoria que produz um sentido de mundo, e esse sentido de mundo ele não é uma ideia, uma abstração, um idealismo sem efeitos. Muito pelo contrário, a teoria que captura um certo sentido possível de mundo captura também uma forma de manejo, uma forma de produzir consequência nesse mundo. Então, o exemplo que eu coloquei ali da bomba, por se ter criado uma física quântica, se conseguiu produzir uma teoria de mundo que tinha que permitia um certo manejo de certos efeitos a serem produzidos nesse mundo, efeitos como por exemplo uma bomba atômica que poderia ser novamente jogada nesse mundo. Uma teoria, ela produz uma certa verdade, uma certa captura de uma realidade do mundo, um mundo que não é um mundo em si, mas um mundo que é manejável para produzir determinados efeitos. Cansei. 7. Lacan falando sobre a física teórica. E novamente o Lacan está discutindo a física teórica não à toa, mas especificamente, seguindo ali com a Are, dizer que física não tem nada de natural, ela não é uma ciência da natureza em si, digamos assim. A física que interessa a Lacan, física teórica, é um discurso que vale a pena enunciar e que não seja apenas um pulsar do coração.
como se torna a energética quando a submetem a um uso tão delirante e confuso quanto o que é feito da noção de libido, quando se vê nela o que é chamado de pulsão de vida. Então nesse seminário a gente vai ver o Lacan sem dó, descendo o pau na teoria da libido, da pulsão de vida, da pulsão de morte, do desejo incestuoso, do desejo freudiano. Tudo isso que está no campo da energética freudiana, de um fora da linguagem, de algo que está no corpo, no biológico humano, é para o Lacan um discurso delirante e confuso. Cai no campo da mística, se torna um certo vitalismo do corpo, algo que não é acessível para a linguagem, um monte de blá 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 para o Lacan. E faz sentido para o Lacan se for pensar numa energética da física teórica, ou seja, numa energética que não se entende como um natural, como um dado em si, mas se entende como um certo jogo de cálculo, de linguagem, para produzir uma consequência no mundo a partir de uma teoria de mundo. Então, por exemplo, trabalho, energia constante em física não é algo que está na natureza, nessa física teórica por Lacan, mas são ideias, são construtos que produzem uma certa compreensão mutável de um mundo para produzir efeitos nesse mundo. A física que interessa para o Lacan é a física teórica. Ela sim vale a pena de ser enunciada. Qualquer física, ou qualquer ciência, ou qualquer teoria energética que se esquece como uma teoria e se pensa uma natureza, é para o Lacan besteira. O oitavo, ali no começo da classe, o Lacan ele vai fazer uma comparação entre o isso fala, a forma como ele teoriza o isso, e aquilo que está no campo da energética freudiana, pulsão, libido. E ele fala que estão confundindo completamente ele quando tentam traduzir o isso fala dele, ou seja, que aquilo que o Lacan está tentando reescrever como conceito de isso, como conceito de gozo, está completamente no campo do discurso, tanto é que fala. E os lacanianos, e aí novamente o Lacan, uma crítica muito direta à forma como ele está sendo lido pela comunidade dele mesmo, os lacanianos tentaram ler isso como contínuo, como semelhante à energética freudiana da pulsão, como se o Lacan estivesse falando da mesma pulsão, e o Lacan entra e briga com eles, ele até faz uma chacota ali de um jogo de palavras possível de ser feito a partir dessa viagem, dizendo que o jogo de palavras na teoria dele, o neologismo, ele não está ali à toa, não está ali para ser poético, e que ele nunca pode descambar para uma direção contrária aos pressupostos que ele mesmo defende, que é esse pressuposto da estrutura como real do discurso, como aquilo que causa tudo que há no mundo. Então, Lacan ataca muito diretamente os lacanianos que estão lendo o isso do Lacan de uma forma semelhante ao isso freudiano. Isso também é um problema do próprio ensino do Lacan, né? Queria eu que o Lacan tivesse renomeado todos os conceitos da psicanálise dele, mas como ele fica tentando subverter os sentidos dos conceitos freudianos, dá uma confusão danada, deu uma confusão danada nos lacanianos, e depois ele vai xingar os próprios lacanianos de não conseguir ouvi-lo e ele tá falando com as paredes. Mas acho que também é um problema da história da conceituação dos nomes dados aos conceitos lacanianos, mas isso fica para outra hora. E ponto 9, para a gente encerrar esse vídeo que já está bem longuinho, e está chegando a hora da cerveja do fim de semana, é esse o sentido que dou ao discurso aceitável na ciência, e da psicanálise como uma ciência hipotético-dedutiva. É esse o sentido que dou ao discurso aceitável na ciência, e da psicanálise como uma ciência. O ponto 9, ele está ali para concluir com uma frase do Lacan, que toda a explicação que ele traz nessa classe é para tentar definir um conceito de estrutura que é ao mesmo tempo o conceito de ciência do Lacan, e a psicanálise como uma ciência tem que se entender como um discurso que produz efeitos no mundo, e um mundo que não é nada além do que uma abordagem possível produzida por um certo recorte discursivo. E é isso. Eu acho que já falamos bastante. Como dito, tentamos falar isso de 1000 formas diferentes para ver se alguma produz efeito.
E a gente segue nos próximos vídeos tentando definir a relação entre estrutura, ciência, discurso em Lacan. Um abraço a todos, até mais.